Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Office Script. Essa é a sexta aula da nossa playlist de Office Script e vou ensinar a você como identificar os números não sorteados de um sorteio aí da Loto Fácil. Abrindo aqui a nossa planilha, caso você não tenha acompanhado ainda as aulas anteriores, eu já tenho algumas aulas a respeito do Office Script e essas aulas vão poder ajudar a criar soluções já com base no Office Script. Na playlist, o primeiro vídeo que você vai encontrar é a palestra que eu dei no Excel Weekend e nessa palestra eu expliquei como você faz para ativar o Office Script dentro aí da sua tenant ou da sua organização. Não é possível ainda programar em Office Script para a versão online do Excel. Então isso agora em começo de julho de 2021. Então pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo isso já tenha mudado. Aqui nessa planilha você tem diversos resultados da Loto Fácil. Então eu coloquei aqui números aleatórios simulando os resultados da Loto Fácil e eu gostaria de saber, aqui na célula Q2, quais números não foram sorteados. Então, por exemplo, o número 1 não foi sorteado, o número 4 não foi sorteado, o número 9, o número 10 e assim por diante. A rotina que nós vamos criar nessa aula é justamente para percorrer, não importa se os números estejam em ordem ou não, eu coloquei aqui inclusive os números fora de ordem para facilitar aí a identificação da rotina, e nós vamos fazer o desenvolvimento. Clicando na guia automatizar, nós vamos gerar aqui todos os scripts e nós vamos criar um novo script. Deixa eu ver se eu tenho aqui os números já prontos. Perfeito, eu já tenho o código pronto, mas nós vamos fazer do início. Então deixe-me fazer diferente. Eu vou excluir completamente esse código. Para fazer isso, você tem duas formas. Na própria janela do código, clicar nas reticências e escolher o comando excluir. Ou, se preferir, na própria janela de editor de códigos, clicando nas reticências, você pode excluir também. Vou excluir o código e nós vamos começar um script totalmente novo. Vamos começar esse script definindo as nossas variáveis. Vamos começar definindo aqui várias variáveis que nós vamos utilizar na manipulação. A primeira, a nossa tradicional variável W, que vai ser do workbook.getActiveWorksheet. Então vamos capturar a planilha ativa. LetLN igual a 0. Então nós vamos definir aqui que a nossa variável inicial de linhas é 0 e a nossa variável de colunas vale 0. Lembrando que eu poderia também fazer letCall, number, utilizando type annotation e logo na sequência inicializar a minha variável. Para o TypeScript, tanto faz aí a versão. Um item que você deve tomar bastante cuidado é que todas as variáveis que você vai utilizar devem ser inicializadas no seu código. Senão, vai dar erro aí de undefined, ou variável não definida durante a execução. Let VUltiCell, que vai ser a nossa variável para definição da nossa última célula com dados do tipo number. Nós vamos ter aqui uma variável do tipo números, e essa variável números ela é um array de números. Nós vamos controlar essa nossa variável, eu vou dizer que ela é igual a um array vazio. Essa atribuição está dizendo que vNúmeros é um array de números e que esse array de números está zerado. É como se eu estivesse inicializando o meu array. Let vProcura vai ser igual ao valor que eu estou procurando. Vai ser um number igual a 0. Já vou iniciá-lo como 0. Let vCall separa vai ser a nossa coluna aqui, onde nós vamos colocar os números que não foram sorteados. E aqui nós vamos colocar do tipo number. Let vEnControl é uma variável type annotation do tipo booleano nativo primitivo, onde nós vamos verificar se essa variável encontrou ou não, se foi encontrado ou não um número no nosso sorteio nos números da Loto Fácil. Depois nós temos aqui let vNúmeroProcura, que é o número que está na minha célula do tipo number, valor 0. E nós temos também aqui o vNúmeros não sorteados, que é uma variável que eu vou criar do tipo string para armazenar os números que não foram sorteados. Esses são todas as variáveis, essas são todas as variáveis que nós vamos utilizar no decorrer aí da programação da nossa planilha. Nós vamos começar definindo a nossa variável vUltimaCell. Para declará-la, aqui eu quero capturar o número da última linha com dados.
Nós vamos usar um comando um pouco extenso e você vai ter que se acostumar com esse tipo de instrução aqui, utilizando o TypeScript e o OfficeScript. getCell é um método para capturar uma célula da nossa planilha. Então, quando eu escrever get.cell, eu preciso passar uma linha, um número de linha e um número de coluna. O número de linhas vai ser dado com a seguinte instrução, w.getRange. Então, nós vamos capturar uma célula. Quando eu coloco, abro e fecho parênteses nesse método getRange, eu estou capturando todas as células da nossa planilha. Então, agora eu vou usar o outro método getRowCount para contar a quantidade de linhas e isso vai me retornar 1.048.576 linhas. Menos 1, pois como nós temos que lembrar, as linhas começam como 0 no OfficeScript, eu vou definir que eu quero descobrir a última linha da coluna A. Ponto .get. Essa instrução basicamente coloca o cursor lá na nossa última célula da planilha e agora a instrução getRange ou o método getRangeEdge é como se fosse o Ctrl setinha para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. E nós vamos passar aqui um enum, ou uma variável, né, de direção, a partir da biblioteca do Excel Script, .keyboardDirection.up. É como se nós estivéssemos na última célula da coluna A e fôssemos para a primeira célula com dados, ou seja, na linha 7 com o Ctrl setinha para cima. .getRowIndex. Toda essa instrução simplesmente para carregar o número da última linha com dados. Eu poderia também clicar ou utilizar a referência número 1 e pressionar Ctrl setinha para baixo para capturar a referência da linha 7, mas isso daria o mesmo resultado. w.getRange, então eu vou pegar aqui da nossa coluna de Q1 até Q e vou concatenar isso com o valor do número da minha última célula para tornar dinâmica. .clear. Essa instrução vai apagar os valores que eu já tenha extraído aqui na coluna Q para novas análises. Vamos começar criando aqui uma rotina para alimentar o array com dados. O que é esse array? São os números da Loto Fácil, que vão de 1 até 25. Para que eu possa fazer essa alimentação desse array, nós vamos usar uma instrução for. Então, for, abro parênteses, let. Vamos definir uma variável chamada c igual a 1. Enquanto c for menor ou igual a 25, dessa vez eu estou dizendo que a minha variável vai começar com o número 1, né, c igual a 1, e o incrementador aqui vai ser c++ ou c++. Abro chaves e aqui eu vou colocar, enquanto essa instrução for verdadeira, ele vai executar o que colocarmos dentro das chaves. Nós vamos pegar a nossa variável do array números, na posição dada pelo C, eu vou alimentar com o valor de C. Basicamente o que nós estamos fazendo aqui é criar um array. Para testar o que nós vamos fazer? Console.log e vou pedir para que ele mostre a minha array vNúmeros, ponto e vírgula, sem nenhum tipo de argumento. Quando você tem um array e você pede para que no console seja exibido o array inteiro, vamos dar um return aqui para que ele possa, se houvessem outros comandos embaixo, eles não seriam executados. O return ele é ótimo para que você possa validar um código até um determinado ponto da sua instrução. Então, quando executar aqui essa rotina, você vai ver que no meu console.log a variável vNúmeros vai ser exibida, mas deu um erro. Veja que ele colocou aqui um valor errado na linha 6. Vamos analisar aqui a nossa linha 6. Let v última cell igual a number. Veja que eu fiz a minha declaração errada. Eu tinha que ter colocado aqui um type annotation e não um sinal de igual. Se corrigir esta linha e tentar executar o nosso script, teoricamente, olha só, o erro foi corrigido. E agora, no meu console.log, como ele está executando, vamos visualizar aqui, executar, nós vamos ver se ele vai conseguir armazenar. E sim, conseguiu. Esse nosso array agora, ele tem quantas posições? Ele começa aqui, a posição 0 está vazia, veja só, então eu comecei a colocar dados na 1, então na posição 1, número 1, e assim até a posição 25, número 25. São 25 dezenas que nós temos nos jogos da Loto Fácil. Eu vou deixar comentado esse código para que você possa depois, se precisar fazer novamente a análise, verificar.
Como nós estamos aqui no painel lateral, deixa eu tentar aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, já está em 16, se eu colocar 18 acho que vai ficar muito grande, vamos ver. Vai ficar muito grande e eu vou ter uma quebra desse painel. Como você pode ver, eu ainda não posso incrementar o tamanho desse painel. Eu vou trabalhar com o tamanho de log mesmo em 16. 16. Prontinho. Agora sim. Feito isso, nós já conseguimos fazer a nossa análise. Para que eu possa percorrer, eu tenho que entender o problema. Para saber se 25 saiu qual número não saiu, por exemplo, 24, eu tenho que pegar aqui esse primeiro número e verificar se esse número ele aparece na lista de 1 a 25. Se aparecer, então ele saiu, eu posso desconsiderá-lo. Quando eu chegar aqui no próximo número, nós vamos ter aqui o número 23 e ele vai percorrer todas as listas. Mas, se eu fizer isso, não vou conseguir pesquisando desta lista comparando com a lista de sorteados, pois todos esses saíram. Para identificar os que não saíram, eu tenho que fazer o inverso. Eu tenho que pegar a lista dos 25 números da Loto Fácil e fazer uma comparação com cada célula da nossa planilha, cada célula de resultado. Então aqui eu teria que pegar o número 1 dos 25 e verificar, 25 é igual a 1? Não. 23 é igual a 1? Não. Fazer essa comparação em todos e quando chegar no final do processo verificar, opa, realmente o 1 não está em nenhuma das 15 dezenas que foram sorteadas. E aí eu tenho que capturar esse número. Nós vamos fazer isso com uma instrução while e dentro dela nós vamos colocar algumas subestruturas aí de repetição também com for. Enquanto a linha da minha planilha for menor ou igual à linha capturada da minha última célula, então ele vai executar toda essa rotina. Então eu vou colocar aqui que é o final do while, só para poder identificar, pois quando o código vai ficando muito complexo, às vezes é difícil achar aonde termina ou onde começa a nossa instrução. Parando o mouse do lado, você vai ver que fica cinza as chaves, então fica mais fácil de identificar. Mas comentando o código é muito melhor. Depois, assim que nós começarmos o while, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a minha coluna como 0, pois a cada linha eu tenho que começar a pesquisa na minha coluna 0. Lembrando que a coluna A é representada no OfficeScript como coluna 0. Depois, vCall separa, que é aquela minha variável que vai armazenar todos os números não sorteados, eu tenho que zerar também. Nesse caso, essa é uma variável do número da coluna, então eu vou colocar 16, que equivale à coluna Q. Se você tem dúvidas sobre isso, é só clicar na célula, digitar o comando call e dar um enter. Ele vai mostrar a coluna 17 para exibição na área de trabalho, mas lá no OfficeScript essa coluna é a 16, nunca se esqueça disso. E o próximo variável que nós temos que zerar é a V números não sorteados. Como nesse caso eu quero separar por um pipe, eu vou colocar aqui uma aspa simples e nessa aspa simples entre ela eu vou colocar o pipe. Então a cada número não sorteado eu vou colocar um pipe separando. Assim que nós entrarmos no loop, ele vai zerar as minhas variáveis de controle e agora eu posso chamar a primeira rotina, for. Esse for vai ser um let de A, que vai começar em 1. O A vai ser enquanto ele for menor ou igual a 25 e vão incrementar em um ponto. Para que serve esse for? Ele serve para percorrer o array com as 25 dezenas da Loto Fácil. Se você vai adaptar isso aqui para a Mega Sena, então aqui você tem que criar um array de 60 posições que são os números da Mega Sena. Para a Quina, acho que são 60 ou 80, então é assim que você tem que ir fazendo. Nesse for, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar então a percorrer os 25 números da Loto Fácil e comparar com cada uma dessas células. Assim que nós entrarmos nessa rotina, a minha variável vEncontrol tem que ser definida como false, pois eu, até agora, nesse momento, a cada número, para cada coluna, eu tenho que definir e começar essa variável como false. E agora, o número que eu vou procurar vai ser dado pela minha variável vProcura, e ela vai receber a posição do meu array, cujo for está iniciando. Então, se o for é o primeiro ciclo, números de A vai ser o número 1. No segundo ciclo, números vai ser 2. Então, o segundo número do meu volante, o terceiro e assim por diante. Então, esses aqui são os números do volante da Loto Fácil.
Aí, assim que nós começarmos a fazer isso, eu preciso definir a minha variável, tá? Como 0. Pois assim que eu começar vcall igual a 0, eu tenho que fazer essa análise. A cada ciclo desses meus valores, eu preciso começar na coluna 0. Legal, deixa eu ver se está tudo certo. Sim. Agora o que nós vamos fazer é definir um segundo for. Digitei o nome errado da coluna. Esse segundo for, ele vai ser utilizado para percorrer as células da planilha. Então, percorre os valores na planilha. E esse for vai ser dado pela letra B, é igual a 0. Nesse caso não tem problema de começar com 0. B vai ser executado enquanto ele for menor ou igual a 14, ou seja, são 15 elementos começando a contagem com 0. B++, que é o incrementador. E nessa rotina, enquanto ela retornar verdadeiro, o conteúdo o que está entre as chaves será executado. Nesse for, nós vamos então verificar que a nossa variável, nossa primeira variável, v, número procura, vai ser igual à conversão para um número inteiro da nossa w.getCell. Eu vou capturar o valor da minha célula cuja linha e coluna vai ser dada pelas minhas variáveis. .getValue. Essa instrução simplesmente captura o valor da minha célula. Então eu vou começar capturando o valor da célula 1. Para que você possa ver o que ele está fazendo, eu vou incluir uma instrução, mas essa instrução ela vai ser retirada. Ela deve ser retirada durante a execução, por quê? Nós vamos pegar aqui a nossa célula L e coluna, linha em coluna, e vamos selecioná-la durante o processo de execução, para você ver que a nossa rotina vai selecionar uma a uma para poder fazer a comparação dos valores. Isso faz com que o incremento, que haja um atraso na execução. Por isso, a própria Microsoft recomenda aqui nos problemas que não utilizemos métodos como esse. Veja só, invocar métodos de leitura dentro de um loop pode causar performance de lentidão na performance. Isso a gente está ciente já, pois nas outras aulas eu fiz isso também. Muito bem, aí o que eu vou fazer? Eu tenho que comparar. If, dentro dos parênteses nós vamos colocar a condição. Se o número que eu estou procurando for diferente do número que eu vou procurar, então, o que eu vou fazer? Se ele não achar, se ele comparar aqui, por exemplo, 25 é igual ao primeiro argumento, que é o número 1 da nossa array, ele vai falar é diferente. Então, o que ele tem que fazer? Call mais, simplesmente incrementar uma coluna para ele poder fazer a leitura do próximo valor. Agora, e se for igual? Se for igual, nós vamos usar aqui a rotina, o else, v encontrou igual a true, e eu vou dar um break. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou interromper com o break a sequência do meu for, fazendo com que eu saia dessa rotina. E esse break vai servir para que eu consiga já analisar se a minha variável v encontrou, só que nesse caso lembre-se de pôr os parênteses, é igual a false. Se ele percorreu todos os meus 25 números, se ele percorreu todas as minhas 15 células e comparou essas células com aquele número e não encontrou, então ele tem que colocar a informação lá para mim. Eu preciso guardar essa informação, esse número que ele não encontrou. E isso vai ser dado pelo números não sorteados é igual a v números não sorteados mais, vamos colocar aqui o número que ele não encontrou, que é o v procura, mais um pipe, que eu vou colocar aqui no nosso código para diferenciar um do outro, ponto e vírgula. Nesse caso, então, quando ele não encontrar, depois de percorrer as 14 células, ele sabe, por exemplo, que o número 1 não consta em nenhuma dessas células. Então, ele vai colocar o número 1 aqui dentro dos números não sorteados. Fechando aqui a nossa rotina, já está praticamente pronto. E depois, antes do final do while, o que nós temos que fazer? Aqui, nesse final do while, ele já teria verificado uma célula inteira. Aqui, ele já verificaria a linha. No final dessa instrução, nós temos que colocar lá na nossa célula, linha, vírgula. A nossa variável que nós utilizamos é a vCallSepara, que tem lá o nome, o número 16, lembre-se. Nós vamos dar um setValue, nós vamos definir esse nosso valor como a nossa variável v números não sorteados, ponto e vírgula.
E para que não dê erro o nosso código, nós não criamos um loop infinito, ln++ para incrementar a nossa linha, para que o nosso while, quando chegar nesse ponto, volte para o início e a linha agora seja a linha 1 ou a linha 2 no nosso ambiente. Fazendo todo esse ciclo, o processo vai ser concluído com sucesso e nós não vamos ter nenhum erro no processo. Eu vou mudar esse nome desse script aqui para 006, números não sorteados. Vou pressionar o Enter. Vou até colocar aqui Loto Fácil, né? Porque depois eu posso fazer aí uma nova rotina. Lembrando que no nosso código nós pedimos para que ele marcasse a célula conforme a execução fosse ocorrendo. Não tenho como depurar passo a passo, o que nós vamos fazer é começar esse processo. Aqui você está vendo que ele deu um erro na minha variável b, porque eu esqueci de usar a palavra let para definir a variável dentro do meu for. Não tem nenhum erro aparentemente, e nós vamos ver isso exatamente executando o nosso programa. Salvando o script salvo, agora eu vou executar. Ao executar, você vai ver que a célula ela vai começar a ser percorrida ponto a ponto, como se ela estivesse num loop. Lembrando que na nossa estrutura do script, eu tenho que pesquisar cada uma dessas células comparando com os 25 números da Loto Fácil. Esse processo de percorrer as células, você está vendo que demora mais, porque até ele encontrar todos os números ausentes entre 25, ou seja, ele tem que mostrar aqui 10 números, ele vai continuar executando o processo. E esse ponto em que nós exibimos o cursor pode ser um ponto de dar lentidão na nossa execução da macro. Eu vou parar, nós vamos fazer diferente. Ao invés de deixar selecionar a célula, como nós já vimos que deu certo, eu vou comentar essa linha de código e nós vamos ter aqui todas as nossas instruções. Vou executar o código novamente. E agora você vai perceber que a coluna Q vai ser eliminada logo no começo do script e na sequência, sem que percebamos, a nossa rotina está percorrendo cada uma das células ou verificando o conteúdo de cada uma das células para comparar com os valores que ele tem na memória. Assim que esse processo é concluído, ele vai colocar na célula Q os números ausentes. Então aqui podemos verificar que o número 1 realmente não foi sorteado, o número 2, 3 sim, o 4 não. Depois, 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10 não. Depois 12, 16 e 17, 20, 22 e 24. Então bateu. Como a nossa estrutura, todos os números, como a Loto Fácil são 15 números que são sorteados, de 25 possíveis, cada uma dessas linhas vai dar o retorno de exatamente 10 números que não apareceram na lista. Como alguns deles são iguais, você vai ver a mesma chave. Basicamente, nós estamos manipulando o conteúdo da célula. Só que, como você percebeu, esse processo pode se tornar lento, pois estamos fazendo uma comparação com o método tradicional. A comparação tradicional é aquela em que nós percorremos cada uma das células da nossa planilha para poder fazer a comparação. Mas agora imagine, eu vou readaptar essa aula no futuro para o uso de arrays em memória. Então eu vou capturar os 25 elementos da Loto Fácil, os 25 números possíveis da Loto Fácil, vou deixar no array, e nós vamos comparar um array que eu vou capturar de uma única vez com os 15 valores da aposta e fazer tudo isso em memória. E você vai ver numa aula futura que essa rotina pode ser melhorada bastante. Espero que tenha gostado dessa aula. Se tiver qualquer sugestão de conteúdo para Office Scripts, você pode deixar aqui na parte de baixo nos comentários. Diz aí o que você está achando dessa playlist, deixe o seu curtir e compartilhe essas aulas. Tenho certeza que ainda muito material novo virá pela frente. Grande abraço, nos vemos nos nossos próximos encontros. Até lá!